primeiramente, te cumprimentar e agradecer mais uma vez pela oportunidade da gente estar aqui discutindo sobre mais um tema polêmico, né? E dessa vez, duas pessoas perderam a vida. Então, eu queria primeiramente aqui, Gaúcho, deixar os meus sinceros sentimentos ao povo do Araçá, a família do João Carlos e do Júnior, dois caras que nasceram numa comunidade tradicional pesqueira, que foram pescador, que lutaram, batalharam, viraram armadores de pesca, têm os seus barcos, e saíram dali para se, né, solidarizados com o sinistro de um colega, né? Foram lá para prestar um apoio e acabaram sendo vítimas. Sendo vítimas do quê, Gaúcho? Nós não temos nenhum programa, diretrizes, instrução normativa, né? Grupo de trabalho e um núcleo formado por órgãos públicos para atendimento de sinistros com embarcação pesqueira. Hoje fica tudo por conta do armador de pesca. Exatamente. Aí nós temos a legislação ambiental, nós temos as normas de procedimentos da Marinha, né? A lei ambiental que faz exigências quanto à questão do derramamento de óleo e outros danos que possam ser causados pelo naufrágio, né? A Marinha, que investiga a situação e apura os fatos do sinistro, mas quando chega na parte, e agora? Mas e aí, como é que nós vamos tirar uma embarcação dessa? O poder público não tem nenhuma lei hoje no nosso país que obrigue algum órgão ou o poder público em si de prestar, né, além do serviço de salvaguarda da vida humana, que é prestado pela Marinha, no primeiro momento, né, onde é algo acontecido e as pessoas, os tripulantes ainda estão dentro da embarcação. O próprio Corpo de Bombeiros, quando possível o acesso, né, como naquele caso ali seria possível, e depois disso nós não temos mais nada. Nesse caso, especificamente do Caetano I, não vamos entrar no mérito porque que ele foi parar na areia, que aí é o primeiro elo do problema. O primeiro elo dessa corrente se fechou quando ele foi parar na areia. O segundo elo, no meu olhar, é a falta de entendimento de quem é a responsabilidade de fazer o quê. A Marinha, até agora, a responsabilidade da Marinha do Brasil é isso que falta. É de fiscalização. As responsabilidades não estão claras, no meu olhar, quando acontece um sinistro deste. Pelo fato das responsabilidades não estarem claras... Posso fazer um parênteses, Gaúcho? Além das responsabilidades não estarem claras, ou estarem claras, mas porém não contemplam essas questões, não prevêem essas questões, o que eu percebo é que para esse tipo de sinistro, os órgãos públicos que, né, notoriamente seriam os responsáveis por dar uma resposta, eles não têm equipamentos, tá, necessários para fazer o resgate e a retirada dessas embarcações. Não existe, a Marinha não tem, Bombeiro não tem, a PM não tem, ICMBio não tem, MAPA não tem. Governo que quer fazer uma gestão pesqueira com qualidade, que representa, que se importa com a vida dos pescadores, ele tem que colocar gente dentro do governo que entenda de gestão pesqueira, que conheça a dor do pescador, que tenha qualificação técnica, mas também que entenda e que sinta a dor do pescador. Se não, qual é o resultado que nós vamos ter, Gaúcho? É zero. É o que nós temos hoje, é nada. Como é que nós vamos ter resultados se nós não temos pessoas interessadas em resolver os nossos problemas? Nós não temos pessoas interessadas. Eu vou citar um exemplo aqui, dar o nome de um amigo nosso, né? Mandar um abraço para ele e dizer para ele, já disse para ele que está fazendo um puta de um trabalho, que é o Luizinho Américo, tá? Que é esse acompanhamento da tramitação dos projetos legislativos. Ele está lá no pé da orelha dos nossos deputados, participando das reuniões das comissões. E olha que fantástico o trabalho que o Luizinho está fazendo, trazendo para
trazendo para a gente, fazendo chegar até a classe tudo que está acontecendo em Brasília. E se nós não tivermos isso no executivo, alguém como um outro Luizinho lá, Gaúcho, eu já vou entrar no assunto, só deixa eu terminar, eu vou concluir agora. Só para tu ver a gravidade daquilo que eu estou te falando, tá? Quatro cargos que o governo do estado de Santa Catarina tem ligados ao setor pesqueiro. Ou seja, 4 pessoas que deveriam ter a capacidade técnica, que deveriam conhecer de pesca, que não aprendem na faculdade, né? Aprendem na raça, no peito, lutando, dando a cara como o Luizinho está fazendo. Desses 3 cargos do governo, esses 4 representantes do setor não conheciam nem o nome. Só um, que é o menor dos 4, que chama-se Sérgio Winkler, que é o gerente de pesca do nosso estado. Os outros 3 é uma outra gerência, de uma outra diretoria, a diretoria de pesca da Secretaria da Agricultura e o cargo de secretária adjunto. Então, agora vamos lá, vamos entrar no assunto. Nós não temos, veja só como é que está a nossa situação. Porque a raiz dos problemas que nós vivemos, e esses que nós estamos discutindo aqui, então começa aqui. Quando nós não temos pessoas que representam o nosso setor dentro do executivo, fazendo planejamento e lutando por nós. Tá? Ponto. Agora, o que essas pessoas que estão lá deveriam ter feito? Né? O ICMBio. Olha só, o ICMBio fez um seminário de práticas inovadoras na gestão da unidade de conservação, e dentro desse seminário teve um tema que diz o seguinte: a criação de uma rede de proteção de protocolo de encalhes para atendimento a mamíferos marinhos dentro da APA da Baleia Franca. Aí eu peguei uma adaptação desse texto do ICMBio, olha só, e fiz como se fosse para o nosso setor. Uma embarcação pesqueira. Peço permissão para só mudei a baleia para barco, né? Criação de uma rede de órgãos públicos e protocolo de encalhes para resgate de embarcações pesqueiras. O objetivo: identificar e envolver órgãos públicos de todas as esferas, municipal, estadual e federal, para a compreensão do papel de cada um na prestação de assistência a embarcações pesqueiras catarinenses encalhadas, estabelecendo diretrizes entre as instituições para o desenvolvimento de ações coordenadas na contingência aos encalhes. Como objetivos específicos, temos prestar assistência às embarcações que encalharam, colaborar para evitar os riscos aos pescadores decorrente à exposição a este evento, né? Para evitar mortes, novas mortes, promover a pesquisa relacionada aos eventos de encalhes, a investigação sobre a causa dos encalhes, orientar quando a destinação adequada das embarcações, né, no caso de perda total, e estabelecer um plano de comunicação antes, durante e depois do encalhe. Qual é o órgão que faria isso? De fomento, né, e assistência ao setor? É a Secretaria de Agricultura e Pesca. É ela que, dentro da atribuição dela, dentro do leque dela, ela tem, vamos dizer assim, de sobra, dentro das suas atribuições, né, a capacidade de organizar os outros órgãos, trazê-los para a conversa, e aí sim pedir o apoio deles para o fim do projeto, que é atender o pescador. Então, eu acho que cabe, hoje, legalmente falando, é a atribuição da Secretaria da Agricultura e Pesca do nosso Estado de fazer esse levante dos outros órgãos aí, trazer todo mundo para a conversa. Paralelo, eu acho que nós temos que ter a criação de um fundo de amparo ao pescador, para subsidiar os recursos, para subsidiar os custos dessas operações, Gaúcho, e quem sabe até não ajudar aí com 30% ou 40% do prejuízo desse pescador, para que ele possa se reerguer, colocar o barco dele lá no estaleiro, e aí, sabe, dar os primeiros passos para a reforma e, consequentemente, colocar esse barco para pescar de novo, né? O Fundo de Amparo ao Pescador, com recursos aí, a gente teria que discutir com o secretário de Fazenda do Estado, e aí a Secretaria de Agricultura do Estado tem que entrar nessa briga, chamar o secretário de Fazenda, onde é que nós podemos criar uma fonte de recurso para abastecer esse fundo, para que, num caso de encalhe,
talvez não precise de usar os órgãos públicos, Gaúcho. Se nós tivermos o fundo, eu posso contratar, por exemplo, uma empresa especializada em resgate para ir lá e fazer o serviço. Porque a memória vai me trair. Acho que foi Pântano do Sul, eu não lembro. A prefeitura do município deu todo o suporte para retirar a embarcação. Na Praia do Santinho. Praia do Santinho. Deu toda. Por quê? Voltando no início do nosso papo. Fantástico tu ter lembrado disso. Fantástico. O segundo elo, voltando no início do assunto, o segundo elo dessa corrente foi essa pressão. Essa pressão em cima de quem não tem condição de ser pressionado conduz aquele cidadão a tomar decisões erradas. E essa pressão agora tem que ser direcionada do setor para que nós criamos esse protocolo e esse programa permanente de assistência para que nos casos como esse, nós não precisamos mais fazer pressão em ninguém e nem os órgãos públicos fazer pressão no pescador. Exato, porque não eles mesmos tomem à frente e resolvam o problema. Porque não cabe, naquele momento, tem que se solucionar, porque pode sim, ninguém aqui está tapando sol com a peneira, uma embarcação na areia com o tanque cheio de óleo pode sim causar um dano ambiental, mas tem que ter regras, ou o município, porque o dano ambiental é daquele município, o dano ambiental é para aquela comunidade. A comunidade tem que ser parceira e depois resolve o problema. Quem vai pagar o quê? Mas tem que resolver o problema e não pode deixar na mão do cidadão que está ali olhando seu barco e outra coisa, se manchar. Não só o dano ambiental, mas o problema e a preocupação com a estrutura da embarcação que ainda está ali. Exato. Tá? Por quê? Veja bem, os últimos 3 encaixes que aconteceram, vamos voltar na história para a gente... a história serve para isso, né? Para a gente planejar um futuro melhor. 2 embarcações não tiveram apoio, uma foi em Palhoça, tá? Não teve apoio nenhum do poder público, aliás, o poder público a prefeitura chegou a mandar uma máquina lá. Essa foi a primeira, logo após foi Santinho. Isso, a prefeitura chegou uma máquina lá, mas não teve condições. A segunda, parabéns ao Adriano, superintendente de pesca de Florianópolis, parabéns ao prefeito Jean Loureiro, que prontamente ofereceram toda a estrutura que eles tinham para poder salvar aquele barco. Aí eu te pergunto, nós tivemos 2 circunstâncias, uma que não teve apoio e a outra que teve apoio. Nas 2 circunstâncias, o barco se perdeu. Mesmo com os esforços da Prefeitura de Florianópolis em puxar aquela embarcação, a falta de uma equipe especializada, de um plano de resgate, fez com que pessoas, apesar de terem equipamentos, não terem qualificação técnica para fazer um resgate. Acabaram fazendo o quê? A embarcação virou um amontoado de madeira na Praia do Santinho que foi retirada de caçamba. Então, assim, tem um apoio, mas não tem capacidade técnica, o outro não tem apoio. No final, o resultado final foi 2 embarcações perdidas. Vou citar um exemplo aqui simples. Tá? Com o fundo criado, se faz uma licitação da modalidade de registro de preço. Né? O registro de preço é aquela modalidade em que tu não precisa, tu licita lá, vamos dizer que esse produto seria em horas de resgate. Né? Tu contrata lá 10.000 horas. Né? Isso é suficiente para salvar, vamos dizer, 30 embarcações no período de 1 ano. Então, tu só paga aquilo que tu contrata para a empresa. A empresa do Gaúcho ganhou lá a licitação, mas eu só tive naufrágio de 2 barcos. Eu não tenho obrigação contratual de utilizar todas essas 10.000 horas. Eu utilizo só aquele que for necessário no caso de sinistro. E não é uma coisa tão difícil de fazer. Não. Tirar uma embarcação tem que ter gente especializada, é óbvio. Tem que ter contenção de óleo, tem que ter todos os cuidados, mas não é tão difícil. Existe empresa especializada, pode-se fazer isso. E quando está na areia, se não deixar a embarcação enterrar, é fácil. Agora, não pode deixar o mar ficar batendo e enterrando. Ela entrou, nesse caso do Caetano I, ela estava de proa para areia. Lá no Espírito Santo, eles encalham de propósito, assim.
Eles metem o dado, vai em trator lá, o cara engata, o trator puxa. Se no outro dia de manhã tivesse uma equipe, eu colocava na areia. Mas não. Tudo isso que eu falei aqui, eu já estou escrevendo. O fundo, projeto de lei do fundo já está criado, está escrito, né? Essa proposta da criação de um grupo pelo executivo, né, para a gente dar essa primeira resposta no caso de naufrágio, também já estou escrevendo e a gente vai oferecer isso para o nosso governador eleito, secretário de Agricultura, para que a gente possa colocar em prática. E eu vou pedir o apoio do Sindic, vou pedir o apoio do Citrapesca, vou pedir o apoio da Federação dos Pescadores de Santa Catarina, para que a gente possa criar corpo nessa luta e fazer com que ao meu ponto de vista, são questões básicas que já deveriam estar implantadas nas políticas públicas do nosso Estado, né, passem aí a valer para que que a morte do João Carlos e do Júnior não seja em vão. Tá? Zé, mais uma vez, obrigadão. Obrigado por participar com a gente aqui. Conte comigo, conte com o canal, para quando esse projeto estiver pronto, a gente publicitar e pressionar a politicada toda aí, porque político, como eu sempre disse, só trabalha na pressão. Zé, muito obrigado por tudo.